Vamos lá, na questão 6, ele pergunta quais devem ser os valores de A e B para que a função f seja uma função contínua. Para a função f ser uma função contínua, a gente tem que ela tem que ser contínua em todos os pontos do domínio, beleza? Para f ser contínua, ela tem que ser contínua em todos os pontos do domínio, tá bom? Tá. Segunda coisa, geralmente quando a função ela é uma função composta, ou seja, quando ela é formada por várias regras, ocorre uma descontinuidade. Vou repetir, geralmente ocorre uma descontinuidade aqui. Pode ocorrer ou não, mas aí vai de cada função. Mas por isso que é interessante a gente analisar os pontos em que tem essa mudança de regra da minha função. Ou seja, aqui seria interessante observar o x igual a 1 e aqui seria interessante observar o x igual a 2. Por quê? Mudando a regra, provavelmente pode ser que não monte ou a função não seja contínua. Então é interessante a gente analisar esses pontos, beleza? Tá. Poderia ocorrer alguma descontinuidade em um só intervalo, mas aqui não é o caso, né? Não ocorre. Vou dar um exemplo aqui de uma função que ela é descontínua. Essa função aqui, ó. Desse aqui, ó. G de x igual a x menos 1 dividido por x menos 1. Beleza? Por que ela é descontínua? Porque essa função não tem no domínio o x igual a 1. Ou seja, para todo x diferente de 1, a gente pode cortar aqui e a função é 1. Mas especificamente no 1, quando x é 1, a gente não pode escrever essa função. Então essa função é mais ou menos assim, ó. Vou fazer um traço aqui rápido. Ela vale 1. Quando x é 1, a gente não pode escrever, porque tem uma indeterminação aqui, né? É uma coisa desse tipo aqui. E repare que ela não é uma função composta. Então tem como ter uma descontinuidade dentro de um determinado intervalo. Não precisa ser exatamente nas bordas. Mas aqui a gente vai tratar nas bordas, porque dentro a gente sabe que não tem descontinuidade. Beleza? Então vamos começar aqui com um limite inferior quando x tende a 1. Inferior não, é lateral esquerdo. Limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x é igual. Limite quando x tende a 1 pela esquerda é a vizinhança pelos valores menores do que 1. Então essa função, então eu vou utilizá-la. 2 menos x. Aqui você repara que esse limite é um limite bem simples. Onde tem x a gente coloca 1, não gera nenhum problema. E aí a gente fica com menos raiz de 2 menos 1, ou seja, menos 1. Tá. Se esse aqui é o limite lateral esquerdo, o limite lateral direito a gente também espera que dê menos 1. Por que a gente espera que dê menos 1? Porque para ela ser contínua em x igual a 1, a gente tem que o limite quando x tende a 1 tem que ser igual à função no ponto 1. Tá, mas para o limite quando x tende a 1 existir, o limite lateral esquerdo tem que ser igual ao limite lateral direito. Então vou fazer aqui o limite lateral direito. A vizinhança pelos valores maiores estão aqui. Então, eu vou utilizar a função de baixo. Então, aqui a gente vai usar ax mais b. Esse limite também é um limite simples. Onde tem x, a gente coloca 1. E aí a gente vai encontrar a mais b. Então, para a função, quer dizer, para o limite existir, a gente tem que esse valor aqui tem que ser igual a esse valor. Então, aqui a gente já separa a nossa primeira equação. A mais B
tem que ser igual a menos 1. Beleza? Caso contrário, o limite não existe. Se o limite não existir, essa função é descontínua. No x igual a 1. Agora vamos seguir aqui. Vamos resolver o limite quando x tende a 2. Vou começar pela esquerda. Pela esquerda, a regra que a gente vai utilizar é essa regra aqui. Porque os números menores do que 2 estão aqui. Por exemplo, 1,9999. Então a gente vai utilizar ax mais b. Eu pulei uma etapa aqui, ó. Era o limite de f de x, né? Eu pulei para isso aqui direto. Vamos lá, é um limite simples também. Onde tem x a gente coloca 2 e a gente fica com 2a mais b. Esse é o limite pela esquerda, no 2. Limite quando x tende a 2 pela direita de f de x é igual limite quando x tende a 2 pela direita. Pela direita, a gente vai utilizar essa lei aqui. Beleza? Vamos lá. Vai ficar um módulo de x ao quadrado menos 7x mais 12. A princípio, eu acho que deve ser simples também. Onde tem o x, a gente coloca o valor, né? Então, a gente vai ficar com módulo de 2 ao quadrado dá 4, menos 2 vezes 7 dá 14, mais 12. 12 mais 14, ou 12 mais 4 dá 16. 16 menos 14 dá módulo de 2, que é o próprio 2. Beleza. Esse aqui foi limite lateral pela direita. Mas como a gente quer que o limite, quando x tende a 2, exista, então o limite pela direita tem que ser igual ao limite pela esquerda. Então, como o limite pela direita tem que ser igual ao limite pela esquerda, a gente vai ter que a nossa segunda equação, 2a mais b. Esse aqui é o limite pela esquerda, é igual a 2, que é o limite pela direita. E aí a gente encontra a nossa segunda equação. Repare que a gente tem duas equações e duas incógnitas. Eu vou escrever elas aqui. E aí basta a gente resolver esse sistema. A2. Deixa eu ver. Vou pegar essa equação aqui. Vou chamar de 2. Essa aqui eu vou chamar de 1. E aqui eu vou escrever mais para cá. Deixa eu ver. De 2 menos 1. Ou seja, eu vou pegar a equação 1 e vou subtrair a 2. Então vai ser essa menos essa. 2a menos a fica a. B menos b fica 0. Não preciso escrever. 2 menos 1 dá 3, né? 2 menos 1. Então a gente encontrou o valor de a. Substituindo o valor de a em qualquer uma das equações, por exemplo, a equação 1. Substituindo em 1, a gente tem que 3 mais b é igual a menos 1. Vou passar 3 para o outro lado. B é igual a menos 4. E aí a gente encontrou os valores de A e de B. Beleza? Repare que para eu chegar nessa ideia, eu
olhei para minha função e suspeitei que na mudança das regras teria um possível salto, uma descontinuidade, beleza? Então, se ela é contínua para todo o valor no domínio, ela tem que ser contínua também para esses valores, x igual a 1, x igual a 2, e aí a gente consegue resolver a partir de um sisteminha que a gente montou olhando os limites laterais, beleza? Para existir o limite, tem que existir os limites laterais, e pela definição de continuidade, o limite tem que existir, beleza? Então, bora lá.